Olá, boa noite. Os impactos da tecnologia, da inteligência artificial e da proteção de dados nas relações jurídicas estão no centro dos debates da 10ª Jornada de Direito Civil realizada em Brasília. Supremo promove programação Diálogos com a Sociedade, Justiça Climática e Sustentabilidade. Iniciativa voltada à reflexão sobre os desafios ambientais contemporâneos. STF confirma a validade da regra que prevê inscrição automática de servidores públicos federais no regime de previdência complementar. TSE e TRE de Roraima montam grande operação logística para levar urnas e equipamentos aos eleitores. Com inspiração no universo do futebol, a Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso lança projeto para incentivar o cumprimento de metas por magistrados e servidores. O Jornal da Justiça dessa segunda-feira, dia 15 de junho, começa agora. Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, o Supremo Tribunal Federal promove a programação institucional Diálogos com a Sociedade, Justiça Climática e Sustentabilidade. A iniciativa é voltada à reflexão sobre os desafios ambientais contemporâneos, à ampliação do diálogo com a sociedade e ao fortalecimento da sustentabilidade institucional. Serão 2 dias de evento. Hoje foi a abertura e quem mostra pra gente como foi é a repórter Marta Ferreira. A programação reúne diferentes ações que dialogam entre si e buscam aproximar conhecimento, participação social, sensibilização ambiental e compromisso institucional. Nessa segunda-feira, foi realizada mais uma edição do STF Escuta, Vozes pelo Meio Ambiente, espaço destinado à escuta da sociedade civil, de especialistas, representantes de povos indígenas, comunidades tradicionais e organizações socioambientais sobre os impactos das mudanças climáticas, a proteção dos biomas brasileiros e os desafios relacionados à justiça climática. Eu gostaria de dizer que, nesse contexto, ouvir não é apenas uma etapa preliminar, é parte da própria resposta do tribunal, porque quem escuta melhor, compreende melhor, e quem compreende melhor tem mais condições de aperfeiçoar a sua atuação. Ao realizarmos o STF Escuta, Vozes pelo Meio Ambiente, reafirmamos a importância de construir pontes entre o tribunal, a sociedade, a comunidade científica, os movimentos sociais, os povos e comunidades tradicionais e as entidades que atuam em defesa do meio ambiente. Colocar o CNJ em relação a esse tema ambiental, tema fundiário, à inteira disposição para colher os resultados, do que você aqui produzir, junto com a colaboração dos demais, e nós temos que o risco ambiental, a emergência climática, não é algo que virá no futuro, Desdemona, já é algo que está no presente. Essa questão ambiental é intrincada, porque, por exemplo, pelos fenômenos dos rios voadores, o regime hidrológico com menos chuvas no norte prejudicará a produção agrícola no centro-sul e, com isso, a inflação, um risco à questão do abastecimento alimentar, e a gente vê como em direito ambiental toda essa questão fica conectada. O evento é híbrido, inclusive contou com a participação de ativistas ambientais de outros países, como a princesa Maria Esmeralda da Bélgica. A programação contempla ainda experiências imersivas de educação ambiental, por meio de filmes em realidade virtual, como a Amazônia Viva. A obra tem 10 minutos e traz uma experiência pela região do rio Tapajós, que utiliza filmagens em 360 graus para desvendar um dos lugares mais importantes do planeta e, assim, aproximar a Amazônia cada vez mais das pessoas. Mais do que uma programação comemorativa, a agenda ambiental do STF reafirma o compromisso da instituição com a sustentabilidade, a participação social e a construção de respostas coletivas para os desafios ambientais do presente e do futuro. A programação segue nesta terça-feira. Eu reitero,
O STF abre este espaço para ouvi-los, para ouvi-las, porque instituições que escutam aprendem, instituições que aprendem evoluem, e instituições que evoluem se tornam mais capazes de cumprir sua missão fundamental: servir à sociedade com justiça, com integridade e com compromisso com a dignidade humana e com o futuro comum. O Supremo Tribunal Federal confirmou a validade da regra que prevê a inscrição automática de servidores públicos federais no regime de previdência complementar. A decisão foi unânime e reforça que a adesão ao sistema continua sendo facultativa. A ação foi apresentada pelo Partido Socialismo e Liberdade, que questionava dispositivos da lei sobre previdência complementar dos servidores federais. Entre os argumentos, o partido sustentava que a inscrição automática retiraria o caráter facultativo da adesão ao regime. Ao analisar o caso, o relator, ministro Nunes Marques, entendeu que a facultatividade prevista na Constituição está preservada, já que o servidor tem liberdade para decidir se deseja ou não permanecer no sistema. O ministro destacou que a legislação garante o cancelamento da inscrição a qualquer momento e prevê a devolução das contribuições com correção monetária nos casos de desistência em até 90 dias. Segundo o relator, o modelo incentiva a adesão à previdência complementar sem eliminar o direito de escolha do servidor. O Supremo Tribunal Federal vai analisar uma ação que questiona as novas regras para obtenção e renovação da Carteira Nacional de Habilitação. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo alega que as mudanças flexibilizaram exigências importantes para a formação de condutores que podem comprometer a segurança no trânsito. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal contra trechos da resolução do Conselho Nacional de Trânsito, que alterou as regras para obtenção e renovação da Carteira Nacional de Habilitação em todo o país. A ação foi distribuída ao ministro André Mendonça. Segundo a entidade, a resolução reduziu exigências para a formação de condutores, ampliou a oferta de cursos teóricos à distância e passou a permitir a atuação de instrutores autônomos sem o modelo tradicional de credenciamento pelos órgãos estaduais de trânsito. A Confederação também afirma que a norma invade competências dos estados e extrapola o poder regulamentar do Conselho Nacional de Trânsito. Outro ponto questionado é a inclusão automática de instrutores no aplicativo da CNH Digital, sem participação dos departamentos estaduais de trânsito. Para a instituição, as mudanças podem fragilizar o processo de formação de motoristas e aumentar os riscos de acidentes nas estradas e nas cidades. A Confederação também sustenta que a medida pode gerar impactos para o sistema público de saúde e prejudicar a atividade dos centros de formação de condutores, especialmente nos municípios de menor porte. A 10ª Jornada de Direito Civil, que começou nesta segunda-feira aqui em Brasília, reúne magistrados, professores, juristas e especialistas de todo o país para debater os principais desafios e as novas interpretações do direito civil brasileiro. Entre os temas em discussão estão as transformações tecnológicas, a proteção de dados, os direitos da personalidade e os impactos das mudanças sociais nas relações jurídicas contemporâneas. Durante o evento, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, chamou a atenção para a necessidade de o direito civil responder aos desafios de uma sociedade cada vez mais digital e orientada por dados. Vamos acompanhar um trecho da fala do ministro. O direito civil não pode ser um instrumento de exclusão, deve ser um instrumento de emancipação. Não pode reproduzir vulnerabilidades, deve reduzi-las. Mas justamente quando começamos a compreender adequadamente as vulnerabilidades clássicas, a nova realidade do século XXI emergiu.
Vivemos, pois, nos dias atuais, quer tenhamos percebido ou não, quer seja perceptível ou não, vivemos em uma sociedade organizada por dados. Cada interação digital produz informações. Cada pesquisa realizada, cada compra efetuada, cada deslocamento geográfico, cada preferência manifestada, cada fotografia ou localização compartilhada, tudo se converte em dado e os dados se convertem em poder. Neste domingo, o Conselho Nacional de Justiça realizou a terceira edição do Exame Nacional dos Cartórios, com provas aplicadas de forma simultânea nas 27 capitais brasileiras. Ao todo, o certame registrou 9.326 inscrições. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Mauro Campbell Marques, acompanhou a abertura dos portões em João Pessoa, na Paraíba. A aplicação das provas também foi monitorada em tempo real pelo Conselho Nacional de Justiça em Brasília. O exame é uma etapa obrigatória para quem pretende participar de concursos de delegação de cartórios extrajudiciais nos estados e no Distrito Federal. A habilitação obtida tem validade de 6 anos. A homologação do resultado final da terceira edição está prevista para o dia 3 de agosto. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, ampliou o prazo para que o município de Campinas, em São Paulo, substitua servidores comissionados por servidores efetivos. A decisão busca evitar prejuízos à continuidade dos serviços públicos. A decisão foi tomada após o Tribunal de Justiça de São Paulo declarar inconstitucionais diversos cargos previstos em leis municipais e determinar a reestruturação da administração local. Ao analisar o caso, o ministro Edson Fachin entendeu que o prazo de 120 dias fixado pela Justiça Paulista era insuficiente para medidas como planejamento orçamentário, criação de cargos efetivos e realização de concursos públicos. Segundo o município, a medida alcança quase 600 cargos. Para o presidente do Supremo, a substituição deve ocorrer de forma gradual, sem comprometer a prestação dos serviços públicos à população. O Superior Tribunal de Justiça reafirmou a importância da imparcialidade nos processos de arbitragem. A terceira turma manteve a anulação de uma sentença depois que ficou constatado que o árbitro não revelou uma relação profissional com os advogados de uma das partes do caso. A reportagem é de Kátia Gomes. Na origem do caso, uma usina de etanol ajuizou a ação anulatória de sentença arbitral, alegando que o árbitro não revelou que mantinha relações profissionais com os advogados da outra parte, uma cooperativa responsável pela administração dos negócios. Na primeira instância, o pedido de anulação foi rejeitado, pois se entendeu que, apesar da omissão, ficou demonstrada a quebra da imparcialidade do árbitro. O Tribunal de Justiça de São Paulo, no entanto, reformou a decisão e anulou a sentença arbitral ao considerar que, além da infração ao dever de revelação previsto na lei de arbitragem, houve efetivo prejuízo à neutralidade do julgador. Na terceira turma do STJ, o ministro Moura Ribeiro, relator do recurso especial, afirmou que os fatos omitidos comprometeram tanto a confiança da parte quanto a própria imparcialidade do julgador. Segundo o ministro, os dois requisitos foram preenchidos no caso, pois o árbitro era habitualmente indicado pelo escritório de advocacia que representava a cooperativa para atuar como parecerista em outros processos, inclusive já no curso do procedimento arbitral, além de ter atuado como advogado pessoal de um dos principais sócios daquele escritório. E você vai ver a seguir, eleições 2026, TSE e TRE de Roraima montam uma grande operação logística para levar urnas e equipamentos aos eleitores. O Jornal da Justiça volta já já. A
A Justiça Eleitoral já está em campo para garantir a realização da eleição suplementar em Roraima, com desafios que envolvem longas distâncias, áreas de difícil acesso e o período de chuvas na região norte. O Tribunal Superior Eleitoral e o TRE de Roraima montaram uma grande operação logística para levar urnas e equipamentos aos eleitores. Vamos acompanhar na reportagem de Daniela Ramalho. Mais da metade do território de Roraima é formado por terras indígenas. Em muitas regiões, o acesso é complexo, sendo possível apenas por barco ou avião, em pistas de pouso marcadas pelos desafios da Amazônia. É nesse cenário que a Justiça Eleitoral organiza a eleição suplementar para o governo do estado, marcada para o dia 21 de junho. Para organizar as eleições suplementares de Roraima, a preparação das urnas e materiais de votação começa com antecedência. O Tribunal Regional Eleitoral de Roraima solicitou 1.000 bobinas de papel, 650 cabines de votação e 4.000 lacres de segurança. Além do transporte dos equipamentos, a Justiça Eleitoral garante alimentação de mesárias e mesários, manutenção das urnas e suporte tecnológico. As Forças Armadas devem atuar no apoio aéreo da operação. E ainda uma questão importante: no período de chuvas, estradas, ramais e pistas de pouso podem ser comprometidos. Por precaução, nós já incluímos 3 pontos novos, sendo um ponto no município do Iramutã, que é Mutum, e 2 pontos no município de Normandia, que é Canavial e Camará. Portanto, essa logística aérea, embora o tribunal planeje a sua saída dia 16, ela sofre pequenas alterações conforme as Forças Armadas. Por quê? Porque depende muito do tempo, né? Então o helicóptero ele pode ou não pode levantar voo naquele momento. Então a gente deixa ali 2 dias reservados para, caso haja algum problema de não subir num dia, outro dia está disponível. O objetivo é assegurar que as urnas eletrônicas cheguem a todas as sessões eleitorais dentro do prazo, preservando a normalidade e a segurança da votação. A eleição suplementar foi determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral após a cassação do mandato do governador de Roraima por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022. Mais de 384.000 pessoas estão aptas a votar em Roraima. São quase 1.500 sessões eleitorais distribuídas em 350 locais de votação, preparados nas 9 zonas eleitorais do estado. A votação ocorre de 8 da manhã às 5 da tarde, pelo horário de Brasília. As redes sociais se tornaram parte do cotidiano de milhões de crianças e adolescentes. Muitos deles não apenas produzem conteúdo, mas também conquistam audiência, fecham parcerias e passam a exercer atividades com características de trabalho. Para garantir a proteção desses jovens no ambiente digital, o Estatuto da Criança e do Adolescente no meio digital estabelece regras específicas. Entre elas, a necessidade de autorização judicial para a atuação de influenciadores mirins na internet. A reportagem é de Kátia Matos. Pepe e Lelê surgiram nas redes sociais durante a pandemia. A ideia era bem simples: produzir vídeos educativos para ajudar outros estudantes. Oi, gente! O vídeo de hoje é qual é a palavra errada, hein? E como as opções da palavra para serem errada, nós temos infarte, abóbada, manteigueira ou ansioso. Qual você acha que é a palavra que não dá certa? Eles não pararam, ganharam milhares de seguidores e ultrapassaram a sala de aula. Eu digo que é importante porque para mim é mais fácil aprender o conteúdo com uma colega me explicando algo assim do que com o professor. Porque a gente está tentando ensinar de um jeito que as pessoas se identifiquem, sabe? Comigo, ensinando coisas pra gente da minha idade. Então eu acho que além de ser divertido, é muito importante para algumas pessoas. Importante também para a educação deles. Acaba que a gente aprende porque em vídeos educacionais, como aumentando o vocabulário, tem algumas palavras que nem a gente sabia. Então, quando a gente lê o significado da palavra no vídeo e tudo mais e fala, a gente acaba memorizando de uma maneira mais fácil e mais didática
para a nossa cidade. Hoje, os dois têm cerca de 35 mil seguidores. São convidados por hotéis e resorts para divulgar serviços. Em troca, recebem cachê e hospedagem para toda a família. As pessoas gostam muito de indicação de hotel, né? Porque a gente busca divulgar só os lugares que são legais e que tem o público-alvo, que é o que a gente busca gravar os nossos vídeos, que é o de família, criança e coisas assim. A presença de crianças nas redes sociais faz parte da rotina de muitas famílias. Mas agora, com o ECA Digital em vigor, esse tipo de exposição passou a exigir mais cuidados e responsabilidades. Aqui, o que começou como uma brincadeira tem agora como prioridade garantir os direitos e o bem-estar das crianças. Em casa, os pais acompanham de perto cada etapa. Leandro é o responsável pela produção das imagens e Alexandra pelo conteúdo. O pai cuida também da parte financeira. Cada um tem a sua poupança, né, a sua conta, né? E assim, os trabalhos são divididos, né? Então, cachê, quando eles têm um cachê, esse cachê é dividido para eles, cada um com a sua poupança. Eles garantem que a prioridade continua sendo a escola. Eles gravam num momento que está tranquilo, o horário está livre, aí eles fazem gravação, mas nunca faltará aula para poder mexer com o Instagram, nada disso, porque a prioridade é sempre o estudo. Na escola, Pepe e Lelê receberam certificados por ficarem entre os 5 alunos com as maiores notas. Receberam, esse aqui é do ano passado, que é o certificado de alunos destaques, né, durante o ano de 2025. Com o ECA Digital, a participação de crianças em atividades nas redes sociais passou a exigir regras mais claras. O que acontece agora é que eu acho que a gente ganha mais amplitude do debate, as pessoas começam, inclusive as famílias começam a perceber o que está em jogo nessa hiperexposição das suas crianças, dos seus adolescentes, muitas vezes relacionando eles a conteúdos que não são apropriados para essa idade dele, para aquele momento do desenvolvimento biopsicossocial deles, né? Entre as exigências está a necessidade de autorização judicial para esse tipo de atividade. É inconcebível o menor, por exemplo, for gravar conteúdo e perder a aula, perder a escola, não pode gravar nesse horário. É inconcebível o menor gravar 10, 12 horas seguidas, também não pode, né? A lei do trabalho de menores, quando autoriza, eles não podem trabalhar em horário noturno. Então, tudo isso nós temos que verificar, né, e ter um certo controle, uma certa fiscalização. Quando o menor ele pode atender a todos esses requisitos, e normalmente todos atendem, aí nós damos um alvará por determinado tempo para que ele possa vir sendo renovado tempo a tempo, em razão desse acompanhamento psicológico que é necessário ter. Na prática, o desafio é equilibrar oportunidades e proteção, para que o sucesso nas redes sociais não ultrapasse um limite essencial: o direito de ser criança. Acaba que é um lazer, né? É um lazer e é um aprendizado, né? Você conhece lugares diferentes, culturas diferentes, aprende coisas novas. Então, quando o trabalho é feito com equilíbrio, eu acho que é um ganho para a família toda, vamos dizer assim, né? Para as crianças e para a gente também. Daqui para frente, graças a Deus, só prosperidade. A gente espera que a conta cresça e que a gente continue ajudando mais pessoas a encontrar lugares legais para viajar e passar momentos legais com a família e para ajudar as pessoas a aprender. Beijo! Assim como no futebol, o alcance das metas também exige planejamento, trabalho em equipe e muita dedicação. Foi com essa proposta que a Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso lançou a Copa do Judiciário 2026. Inspirado nos tradicionais álbuns de figurinhas da Copa do Mundo, que são uma febre, né, gente, em todo o Brasil, o projeto transforma o cumprimento de metas e indicadores em uma experiência interativa e colaborativa para magistrados e servidores. Luana Dalbian. A Copa já começou e no Tribunal de Justiça de Mato Grosso todo mundo também entrou em campo. Só que desta vez o desafio não é fazer gols, é conquistar metas, melhorar indicadores e completar um álbum virtual de figurinhas que transforma o trabalho diário em uma competição saudável pela excelência.
é a Copa do Judiciário 2026. E os trabalhos têm início com uma convocação. A Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso reuniu servidores e magistrados em um webinário para dar o pontapé inicial na competição. Uma forma diferente de estimular o engajamento de magistrados e servidores na busca por mais um importante objetivo: a conquista do selo CNJ de qualidade. O selo é um resultado de uma série de requisitos que são preenchidos, e esses requisitos eles traduzem em benefício à sociedade. Então, o selo diamante, ele significa uma melhor prestação jurisdicional à sociedade. E no álbum isso aí vai ficar bem representado, ele vai ficar fácil de você verificar aonde estão as dificuldades para serem preenchidas. É uma competição sadia, né? Então, na verdade, eles vão verificar quais são os pontos fracos, onde que eu estou precisando correr atrás, e aí juntar a equipe lá, os assessores, os magistrados, vão fazer mais isso, olha, aqui nós estamos precisando, aqui nós caímos, aqui vamos recuperar. Então, é como se fosse um grande jogo, né? Então, é um grande esporte em que um ajuda o outro. Inspirado na tradição dos álbuns com foto de jogadores que marcam cada edição da Copa do Mundo, o projeto transforma metas do Conselho Nacional de Justiça e indicadores do desempenho em figurinhas virtuais. Ao todo, são 62 conquistas que vão sendo liberadas à medida que as unidades avançam nos resultados institucionais. Cada unidade judiciária também receberá, no mês de julho, o álbum físico ilustrativo das figurinhas da Copa do Judiciário. É muito complexo para um servidor, um magistrado, entender todos os painéis, todos os indicadores, e essa ideia do álbum ficou de uma forma a trazer lucidez, né? Trazer visibilidade, trazer intuitividade também no que como minha unidade está perante os cumprimentos nacionais. É trazer esse sentimento, trazer também o engajamento dos servidores para o mundo, né? Porque o mundo está passando por esse evento maravilhoso, e a ideia é trazer essa didática que o serviço nosso não precisa ser tão desgastante, ele pode ser proveitoso, a gente pode fazer isso de uma forma... de alcançar uma conquista, a gente precisa comemorar os pequenos resultados. E essa edição do Jornal da Justiça termina agora. Muito obrigada pela sua companhia. Uma excelente noite de segunda-feira para você. Boa noite.